Atos, capítulo 6. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Foi escrito por Lucas, um escritor que tinha um espírito científico, que pesquisava para poder escrever com dados fidedignos. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram-se, todos os discípulos, e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Acabamos de declarar, não existe nada melhor do que sermos amigos de Deus. Então isso aí expressa o relacionamento que todo ser humano pode ter com Deus. Então não existe nada melhor que cada um de nós individualmente tenha um relacionamento correto com aquele que é todo-poderoso, onipotente, cheio de amor e misericórdia, que tem prazer em cuidar de nós, tem prazer em assistir todos os momentos da nossa vida, e eles devem estar então na presença de Deus. Mas nós também sabemos que na face de um familiar nosso, nós estamos vendo o quê? A face de Deus. Então, o relacionamento humano é extremamente importante dentro daquilo que Deus propôs para nós. Então, no relacionamento, nós sabemos que existe um que é fundamental na nossa existência, que é a família. Então, a família tem um papel fundamental no bem-estar do ser humano. Então, eu sou amigo de Deus, através de Jesus Cristo. Sinto essa amizade através do poder do Espírito Santo. Eu expresso essa alegria, esse relacionamento, quando nós estamos na família. Então, nós temos uma instituição fundamental para a sociedade, para o mundo em que nós vivemos. E o livro de Atos nos fala da segunda instituição, sem a qual nós não teremos vida abundante. Qual que é a segunda instituição? Igreja. Então, por isso que o livro que nós estamos vendo, ele é extremamente importante, porque ele coloca a relevância, a importância que a igreja tem na vida do ser humano. O salmista já dizia assim, que bem-aventurada é a nação que teme ao Senhor. Então, a igreja tem um papel fundamental na minha vida individual, na minha vida de família e na minha vida como cidadão deste mundo, enquanto não chegarmos lá no céu. Então, por isso que esse livro é um livro extremamente importante, e hoje nós estamos chegando num momento também que eu e você devemos repensar a nossa vida. É quando ele fala como que a igreja era administrada, como é que ela continuou crescendo. O primeiro momento da igreja que nós vemos 3.000 pessoas se convertem. Logo a seguir se fala em 5.000. Hoje nós lemos que muita gente fazia parte da igreja. Vocês sabem que a igreja é a maior instituição que nós temos na face da terra? Quando nós pensamos numa instituição unida, que tem princípios muito semelhantes. Vocês sabem quanto nós somos? Aproximadamente 900 milhões.
Estão chegando perto de 1 bilhão. Então, existe alguma instituição, existe alguma rede, algum país que tem essa união como existe a igreja? Já pensaram nisso? Então, a igreja tem um significado tão importante e que nós vemos que essa necessidade de crescer, não é? O profeta Zacarias diz assim: ele, Jesus, anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá do mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Isaías diz assim: alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa de oração será chamada casa de oração para todos os povos. E hoje, 900 milhões de pessoas creem em Jesus do jeito que eu e você cremos. Há algumas diferenças, algumas particularidades, mas se você não consegue ver uma instituição com esse número em nenhum outro aspecto da humanidade de hoje. Você fala assim: mas a China tem mais de 1 bilhão de habitantes, mas eles não estão unidos, estão divididos, espiritualmente, religiosamente, economicamente. Então, por isso que hoje nós estamos vendo algo fundamental, que é como que essa igreja é administrada. Quais são os princípios que gerenciam essa igreja, essa instituição da qual eu e você fazemos parte? Porque se você chegar na Indonésia, em que 90% das pessoas seguem o islamismo, mas você se encontrar com alguém que crê em Jesus, você vai falar assim: Jesus, e a pessoa vai falar: Jesus. Que bênção, né? Vamos ter um nome em comum. Se você estiver viajando num navio e você encontrar com um chinês e você falar assim: Jesus, você não sabe nada de chinês, ele vai falar: Jesus também. Então, por isso que nós estamos numa reunião extremamente importante, para que a gente consiga orar, interceder por os princípios que gerenciam a maior organização que existe na face da Terra. Concorda ou não? Vocês conhecem alguma organização maior que tenha 900, quase 1 bilhão de pessoas unidas com o mesmo, que em qualquer lugar que você for, e se falar da graça, do poder de Deus, e você entrar em contato com qualquer pessoa do canto do mundo, ele vai falar: Jesus. Você vai numa tribo indígena e ali o Jesus já chegou, eles vão falar: Jesus. Quanto nós somos? Segundo as estimativas, 900 milhões de pessoas. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que você ter uma família que se fundamenta na palavra de Deus. Não existe nada melhor do que você ser da igreja de Jesus. É isso que Jesus gostaria de ouvir de nós. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus e, concomitantemente, não existe nada melhor do que você ter uma família que crê em Jesus, nada melhor do que você fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós suplicamos que através do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo que tem poder de esclarecer para nós a nossa vida, que no poder do Espírito Santo nós estejamos intercedendo pelos princípios que fundamentam a igreja. Princípios da maior organização, da organização relevante para a nossa vida, porque sem ela nós não temos qualidade de vida. Podemos alcançar muitas vitórias humanas, materiais, mas nada se compara em sermos amigos de Deus, de poder ver na face dos nossos familiares a tua face e de fazermos parte dessa instituição social que é a Igreja de Jesus Cristo, que recebeu o perdão, que recebeu a reconciliação, que é sustentada pelo Espírito Santo e que está se preparando para se encontrar com o noivo que é Jesus. Nós oramos, agradecemos e que o Espírito Santo faça nos entender esses princípios no poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. A igreja crescendo, e crescendo, e crescendo. E, num dado momento, aparece um problema importantíssimo dentro da igreja. Algumas senhoras, viúvas, elas não estavam recebendo a devida atenção, estava havendo discriminação nos cuidados. Então, o primeiro princípio que nós percebemos que a igreja tem aqui nesse sentido, da igreja que se fundamenta na pedra que é Jesus, é que essa igreja sabe que ela tem um Deus que cuida dela. Todos os cuidados. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses e fala assim, que nós recebemos cuidados de Deus para a nossa mente,
para o nosso emocional, para o nosso coração e para as nossas necessidades diárias, físicas, alimentação. Nós acabamos de cantar, quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas, demais coisas serão acrescentadas. Então o que acontece? A igreja, ela tem como princípio fundamental depender totalmente de Deus. E existem necessidades aqui dentro. Naquele dado momento, algumas viúvas com seus filhos não estavam recebendo o devido cuidado. Então, esse é um princípio fundamental da igreja. O nosso Deus é um Deus que cuida do corpo, da mente, da alma. Ele não quer que ninguém fique desprotegido. Não existe lógica no sentido espiritual, que nós estejamos aqui juntos e que nós recebamos os devidos cuidados, porque nós somos gente que cuida de gente. Você fala, meu trabalho é gente cuidando de gente. Na minha família, é gente cuidando de gente. Então, isso foi extremamente importante, que quando houve uma dificuldade dentro da igreja, então nós temos um princípio fundamental, eles dependiam totalmente de Deus para cuidar das necessidades uns dos outros. A palavra de Deus diz assim: o que se compadece do necessitado, empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Então nós somos pessoas responsáveis, temos que orar pelo nosso país, em que os últimos dados aí falou em 10 milhões de pessoas, quase 10 milhões e meio de pessoas que estão na miséria. Menos de R$70 por mês. Então, praticamente R$2 para você fazer tudo o que você tem que fazer. Então, vocês viram como nós estamos vivendo um mundo que precisa. Agora, se você for ver o número de pessoas que precisam de Jesus, aí o número é assustador. Talvez nós tenhamos metade da população brasileira, talvez mais de metade, que ainda não sabe discernir a sua vida espiritual, que não priorizou a sua vida espiritual ainda, que não colocou em primeiro lugar a família, em primeiro lugar a amizade com Deus, né, por meio de Jesus, e em segundo lugar a família, em terceiro lugar a igreja. Então você tem mais, talvez quase 2/3 da população do Brasil que não está ainda conscientizada, ainda não está sensível, que nós precisamos da amizade com Deus, nós precisamos da família e nós precisamos da igreja. Então é isso que nós vamos levar daqui para a igreja. Mas a igreja, a amizade com Deus é muito legal. Família, eu vou levando de qualquer jeito, né? Como está acontecendo hoje. Os valores todos invertidos. E igreja. A igreja, eu sou a igreja. Tudo errado, né? Então eu preciso de uma amizade perfeita que é com Deus. E essa amizade vem através do Filho dele. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles que forem a Ele vão conhecer o Pai. Amizade com Deus, amizade com o Onipotente, amizade com o nosso Criador, amizade com aquele que fez questão de entregar o Filho dele para morrer em nosso lugar. Então, essa amizade com Deus. Família e igreja. Então, aquela experiência importante que estava acontecendo em Jerusalém é uma experiência fundamental para que nós entendamos o primeiro princípio importante. Nós vivemos uma dependência total de Deus e estamos aqui levando as cargas uns dos outros e gente cuidando de gente. Amém? Como que eles resolveram essa questão? Para resolver essa questão, eles precisavam, então, discernir, fazer uma avaliação de como poder continuar crescendo, sem prejudicar o aspecto fundamental, que era a propagação da palavra de Deus. Aquilo que eu comentei com vocês, você está lá na China e de repente você encontra com um chinês, você fala Jesus, ele fala Jesus para você e vocês se abraçam, porque vocês estão no mesmo nome. Então, como é que isso vai ter continuidade? Então, aconteceu o seguinte, existiam alguns irmãos, os apóstolos principalmente, que eles estavam empenhados, eles tinham recebido a missão de se envolver o máximo que fosse possível com a palavra de Deus. A palavra de Deus é importante? Muita paz tem os que amam a tua palavra, não há nada que os faça tropeçar. Né? Lâmpada para os meus pés, né? Luz para o meu caminho. Então eles precisavam da palavra. E para que isso fosse resolvido, então eles tiveram que fazer uma divisão de tarefas. Alguns irmãos foram escolhidos para poderem administrar essas questões da igreja. Gente cuidando de gente.
precisa de comida, precisa de um vestuário, precisa de um emprego. Então tinha gente que fazia essa parte. Então nós vemos aqui a simplicidade da administração de Deus. O que Deus fez? Bom, alguns vão cuidar da palavra, vão se envolver com a palavra, vão investir na palavra para poder continuar aprendendo, para poder continuar ensinando, e outros vão cuidar dessas dificuldades, como aconteceu agora. Algumas viúvas não estão recebendo o alimento, não estão recebendo o vestuário, não estão recebendo o carinho, a atenção que precisam receber da igreja. Vocês já viram a simplicidade? Então, hoje nós sabemos que a igreja, ela vive espiritualmente em função de dois perfis. O perfil do pastor e o perfil dos diáconos. Simplicidade, né? A gente vê às vezes para administrar um país, a gente precisa de tantos ministérios. A igreja, ela funciona perfeitamente se houver pastor e diáconos. Simples ou não é? A igreja que eu estou dizendo é uma igreja como nós temos, por exemplo, a nossa igreja aqui, que é uma igreja independente. Nós não mandamos, nós não interferimos em outras igrejas, isso está totalmente errado. A igreja que vive no seu seio para crescer, para se multiplicar, ela pode gerar outras igrejas, mas não pode administrar outras igrejas. Interessante isso, né? Então essa ideia de unir várias igrejas e ter um governo central, isso não existe na Bíblia. Você tem a igreja de Tessalônica, igreja lá em Corinto, igreja na Macedônia. Cada lugar tinha uma igreja, as igrejas eram independentes, estavam ali para crescer na amizade com Deus, para terem valores de família, que sustentasse a família, de forma que ela pudesse ser um dos principais esteios, talvez o principal esteio da sociedade, e pessoas que estavam fundamentadas na igreja. Então, nós vemos aqui, em consequência disso, o segundo grande princípio, priorização do sustento espiritual. Nós acabamos cantando hoje. Eu preciso de sustento espiritual. Então o que eles fizeram? Os apóstolos que tinham tido aquele contato maior com Jesus, que tinham recebido todas as informações do que era o Evangelho, esse Evangelho que satisfez 3.000, 5.000, e já uma multidão, hoje 900 milhões de pessoas, a maior organização que nós temos na face da Terra, maior que não existe nenhum país que tenha uma estrutura de unidade igual a esses 900 milhões. Então, aqueles irmãos, eles sabiam que estavam investindo na palavra de Deus. Então, é gente cuidando de gente. Mas para que a gente possa fazer isso, eu preciso estar subordinado, eu preciso estar orientado, eu preciso estar alimentado pela palavra de Deus. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é conveniente que a gente deixe de estar pregando, anunciando, ensinando, aprendendo mais para poder ensinar, e vamos cuidar dessas questões que existem dentro da igreja. Então, vamos dividir? Os apóstolos ficaram com a tarefa de cuidar da palavra, de ensinar o povo, e os diáconos cuidavam então dessas questões importantíssimas, tão fundamentais, que a gente cuidando de gente. Então, eu preciso da palavra de Deus. Só para vocês terem ideia, o autor do livro aos Hebreus, ele diz assim, que eu não consigo discernir o certo do direito, a esquerda da direita, não é? O certo do errado, não consigo discernir. Por quê? Porque eu só consigo saber o que é certo e o que é errado através da orientação que me vem da palavra de Deus. Eu não consigo discernir o que é amor, o que é paixão num relacionamento. Eu só consigo saber se é amor ou se é paixão através da palavra de Deus. Eu não consigo ser um funcionário que viva feliz no trabalho, porque às vezes as pessoas trabalham, mas são infelizes, não sentem prazer no que fazem. Eu só consigo ter alegria quando eu sei que eu estou ali porque eu sou um servo de Deus. Então, toda essa capacidade que Deus nos deu de usar o discernimento, ela só funciona quando você está fundamentado na palavra. E o escritor aos Hebreus diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o fundo do nosso ser, da nossa alma, e ela é apta para discernir, para poder escolher os pensamentos certos e os pensamentos errados. Então, vocês acham que tinha que priorizar a palavra ou não? Tinha que priorizar a palavra. Então, gente cuidando de gente,
primeiro princípio. Segundo, vamos investir na palavra. Então, alguns ficaram com essa responsabilidade. Então, nós temos hoje, graças a Deus, que todos têm esse desejo de conhecer melhor a palavra. Mas nós precisamos de professores de escola bíblica, nós precisamos de irmãos que gerenciam departamentos da igreja, que estão relacionados com a palavra, né? Vários departamentos, o Ministério de Música, o Corpo Diaconal faz essa tarefa também. Então, temos o MCA, Mulheres Cristãs em Ação, aqueles que cuidam dos jovens, das crianças, tudo está visando priorizar a palavra. Porque se nós estivermos bem alimentados aqui fora, aqui dentro, lá fora, a gente vai ter condições de discernir o certo e o errado. Então, retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que você seja poderoso, tanto para ensinar, como para convencer aqueles que são contradizentes. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa, para que nós possamos, então, aprender, possamos repreender as coisas que estão erradas na nossa vida, corrigir, e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa ação. Então, gente cuidando de gente, um grupo, os diáconos, fazendo essa tarefa, os líderes que estavam com a responsabilidade da palavra, os apóstolos naquela época, hoje são pastores, geralmente, os professores de escola bíblica fazem um papel importantíssimo nesse sentido. Como eu disse a vocês, todos os departamentos da igreja devem priorizar a palavra. Mas os outros podem falar de patrimônio. Tem que mexer com construção. Não, você mexe com a palavra. Então, para tudo que você for fazer, é a palavra. Eu sou secretária da igreja. Não, você está aqui para priorizar a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é que nos dá prazer. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, né? Ela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação certa, e como nós vimos na quarta-feira, tudo que fizer, prosperará. Já pensou que bênção? E essa prosperidade não é para a gente ter vaidade, não, é para ser útil, para ser eficiente. Então, se você, na tua função de trabalho, você consegue desempenhar bem o teu trabalho, você não faz mais do que deve, não é? A gente sabe que não fazemos mais do que nós devemos, mas é bom que a gente possa ser útil onde quer que nós estejamos. Gente cuidando de gente, primeiro princípio. Segundo, a palavra gerenciando tudo isso. E o terceiro, crescimento. Então você tem um crescimento. Quando você pensa em crescimento, você tem que pensar em dois aspectos. O crescimento quantitativo. Muitas vidas vão sendo agregadas, muitas vidas vão sendo incluídas no reino de Deus, muitas vidas vão fazendo parte da maior instituição que existe na face da terra, que é a Igreja de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus diz que esse crescimento é um crescimento que nós temos que ter consciência. Jesus comparou esse crescimento, quando falou desse crescimento, falou assim que esse crescimento acontece como se fosse uma semeadura, não é? Você semeia, é claro que nem todas as sementes crescem, germinam e crescem de uma forma devida, porque depende do coração, né? Tem um coração que é como a beira do caminho, tem coração que é como se fosse pedras, tem coração que é como se fosse espinhos e tem a terra boa. Então, a palavra de Deus cresce porque ela é comparada como se fosse uma sementes, muitas sementes, né? Quando Jesus falou dessa parábola, diz assim, esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Então nós lançamos a palavra de Deus e muitas pessoas podem ouvir. Então a maior tarefa que nós temos é lançar a palavra de Deus. Falar de Jesus para as pessoas, falar do amor dele, falar que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou e que ele está à nossa espera na sua volta. Seara, todo mundo sabe o que é uma seara, né? Uma plantação de cereal. Na época eles pensavam em trigo, centeio, cevada. Então se olha para um campo assim, Jesus diz assim, olhem os campos. Vocês estão olhando os campos? É assim que acontece com as pessoas. As pessoas são como se fossem esses grãos, né, que vão ser ceifados, que vão ser colhidos para fazer parte do reino de Deus. Então a seara é uma figura quantitativa também, importantíssima. O fermento que você coloca na massa e a massa cresce. Então Jesus usou também essa expressão, não é? Então o crescimento é algo inerente ao reino de Deus. Então nós temos que implorar a Deus porque a gente tenha consciência disso. Nós estamos aqui, gente cuidando de gente, investindo no reino de Deus e vidas sendo incluídas no reino de Deus. Crescimento. Então é isso que Atos capítulo 6, ele nos dá a devida coordenação de toda a administração da igreja. Como é que a igreja é administrada? Investindo nas pessoas
Pessoas que cuidam de gente, pessoas que se empenham na palavra e pessoas que têm consciência que o reino de Deus, ele é acessível a todos e que muitas pessoas podem recebê-lo. Às vezes nós olhamos para as pessoas, para os nossos amigos, pessoas da nossa família, esse aqui não tem mais jeito. Nunca fale isso. Porque nós sabemos que existe uma tarefa feita pelo Espírito Santo e que faz com que então a semente possa cair numa terra boa. Faça com que a nossa colheita seja como se estivéssemos colhendo o quê? Trigo centeio. Faça com que a nossa colheita seja como nós não pescamos com vara, nós pescamos com rede. Então os pescadores aí no reino de Deus é com rede, então são muitos peixes. O fermento leveda um pouquinho de massa de farinha que você coloca lá, vários pães são feitos, não é? Então esse é o crescimento quantitativo. Mas como é bom pensar que o crescimento qualitativo tem igual importância no reino de Deus. Então Deus quer que você cresça, quer que eu cresça, quer que a gente consiga cuidar mais de gente, quer que eu valorize mais a palavra, para ter essa ação da palavra, né? Se não fosse a tua palavra, a minha alegria, muito teria perecido na minha angústia. Todo ser humano experimenta isso. Se ele não valoriza a palavra, ele vai chegar um momento da sua vida que ele vai falar, por que eu estou fazendo aqui? Para que serve a vida? Mas se você tem a palavra como princípio fundamental da sua vida, você vai ver esse crescimento qualitativo. Vocês querem crescer qualitativamente? Né? É interessante que a Bíblia fala muito sobre isso. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que moravam na cidade de Filipos, diz assim, e isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Já pensou crescer, você conseguir ter mais paciência com as pessoas, você conseguir não se irar com as pessoas, você perdoar as pessoas, e dentro da tua casa, começa dentro da tua esposa, teus filhos, né? Teu esposo, então você poder perceber tudo isso, então ele fala assim, eu estou contente que vocês estão crescendo também, qualitativamente, com qualidade, né? Eu peço em oração que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e todo discernimento, capacidade de decidir sempre o melhor, só pelo poder do Espírito Santo. Você fala, mas pastor, isso aí é utópico, né? Mas é isso que Deus quer colocar para nós. Para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros, ser sincero. Já pensou em coisa difícil? Todo mundo carrega uma hipocrisia violenta, não carrega? Vamos ser honestos? Agora você pode falar assim, não, eu posso ser sincero no poder de Deus, não é? Sem ofensa até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça. Num mundo em que você tem tanta miséria, tanta injustiça, tanta violência, você fala, justiça de Deus. Jesus morreu na cruz por mim, não é? Então eu sei que Ele pagou todos os meus pecados, então eu posso agora pensar em justiça. Eu posso pensar em interceder e suplicar pelos 10,5 milhões de brasileiros que estão na miséria. Então, eu posso pensar nisso agora. Então, crescimento qualitativo. O crescimento qualitativo, ele chega a dizer assim, que nós vamos crescer para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pensou? E quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, chegando à maturidade, atingindo a medida de Cristo. Já pensou? É isso que Deus está propondo para nós. Então, um crescimento qualitativo, sem desprezar o quantitativo. Então, você tem vida, você tem amigos, você tem pessoas na tua família, e nós estamos orando, intercedendo por elas. Nós temos a certeza que Deus é poderoso para fazer com que elas participem da inclusão. Essa é a maior inclusão que um ser humano pode receber, ser incluído na festa em que nós vamos receber Jesus, como está lá em Apocalipse, capítulo 19, nós lemos hoje. Essa é a grande inclusão, não é? E enquanto nós estivermos aqui, a certeza absoluta é que o Espírito Santo está nos sustentando. Vamos rever? A questão fez com que houvesse uma divisão de tarefas para que gente pudesse cuidar de gente, né? Então você tem que estar preocupado. Aquilo que você faz na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, é gente cuidando de gente. Segundo, quem que dá sustentação para nós? A palavra. Então, vamos priorizar a palavra, a nossa vida, nosso tempo, o nosso dia a dia, todo dia ler a Bíblia, estudar a Bíblia, participar da escola bíblica, vir aos cultos, e por aí adiante, né? As atividades da igreja, crescimento qualitativo, crescimento, inclusão de muitas vidas. Porque, da mesma forma como fomos chamados para amar a Deus, nós também queremos amar o nosso próximo. Então, é isso que o apóstolo coloca. Amar o Pai e tratar as pessoas como Ele nos trata.
Pensou nisso? Amar a Deus e tratar as pessoas como Ele nos trata. Como é que Deus trata você? O que vocês falaram aí no começo? Nós falamos juntos. Não existe nada melhor do que sermos amigos de Deus. Então, já pensou? Nós somos chamados para tratar as pessoas como Deus nos trata. Pensa um pouquinho sobre isso. Você vai ter muito mais paciência com as pessoas, não vai? Porque se Deus não tivesse paciência com a gente, onde nós estaríamos? O que o profeta Jeremias fala? Se não fossem as misericórdias do Senhor, há muito tempo nós teríamos sido destruídos. Então, gente cuidando de gente, questão social, temos a palavra para sustentar e nós queremos crescer. Incluir pessoas e cada um crescendo individualmente. Vamos orar por isso, que esses 3 princípios que gerenciaram a igreja do século I e que continuam tendo a mesma validade para os nossos dias. E de uma forma tão simples, né? Pastores e diáconos, acabou. Não precisa mais nada. Interessante, né? A gente fica inventando 1000 coisas hoje. É claro que nós precisamos de questões para o tesoureiro, secretaria e tudo, mas todos nós somos o quê no reino de Deus? Todo cristão, o que ele é? Ele é um diácono. O que significa a palavra diácono? Servo. Então é servo. Então, todos nós somos diáconos, né? Mas alguns são chamados para ser pastores, dos diáconos, alguns exercem funções dentro da igreja, mas é interessante isso aí, né? Uma divisão tão simples. Pastores e diáconos. Acabou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos pela simplicidade do teu evangelho e também essa simplicidade alcança a administração da igreja, essa igreja que se constitui na maior instituição que nós temos na face da terra e que pelo poder do Espírito Santo nós possamos então cuidar de gente, possamos priorizar a sustentação da nossa vida, que é a Tua Palavra, e possamos ter cada dia mais confiança, certeza de que Tu nos chamaste para um crescimento quantitativo e qualitativo. Mais vidas se aproximando, fazendo parte da Tua família, do reino de Deus, e mais vidas crescendo no conhecimento, na maturidade, na medida da plenitude de Cristo. É o que nós te suplicamos e te agradecemos, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.